Bora falar de futebol? Bora falar da derrota do Corinthians pro Atlético Goianiense na Copa do Brasil por 2-0. Muitos problemas no timão. Bora falar de futebol então, bora falar dessa derrota por 2-0 do Corinthians pro Atlético Goianiense jogando dentro de casa. Aliás, inscreva-se no canal se você não é inscrito, porque tem muita análise legal de jogo aqui, também tem análise de jogadores, de situações, enfim, muita coisa bacana. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, se você é inscrito, meu muito obrigado. Deixa o seu like aí, é fundamental pro canal também. E, evidentemente, o seu comentário depois do vídeo aqui embaixo. Se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora então falar desse jogo, bora então falar dessa derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense. Ganhou a ideia, ganhou um conceito. Mais uma vez, não adianta achar no futebol, na minha concepção, pelo menos é a minha visão, não adianta achar que existe uma fórmula para se ganhar jogo. Não adianta achar que existe um só jeito de ganhar um jogo de futebol, um só jeito de ganhar um campeonato no futebol. Existe o que funciona e o que não funciona dentro de um elenco. Mais do que isso, existe a boa execução daquela ideia que você coloca para os seus jogadores, daquela ideia que a comissão técnica e o elenco entendem ser a melhor naquela partida ou até para aquele campeonato como um todo, dependendo das circunstâncias da equipe. E aí, mais uma vez, a ideia venceu o jogo. Não foi a posse de bola, por exemplo, que venceu o jogo. Aliás, o Paulo Autuori fala da ditadura da posse de bola. Você precisa ter posse de bola, se você jogar sem a posse de bola, você é criticado. E olhando para o que o Atlético Goianiense fez, o Atlético Goianiense foi organizado e foi vertical. O Eduardo Barroca acabou de chegar, assim como o Silvinho. Mas o Barroca pegou um time um pouco mais organizado do que o Corinthians, com uma pressão menor do que a pressão que o Corinthians tem, evidentemente, olhando para o nível nacional, para a categoria nacional. O Corinthians é pressionado a disputar o título do Campeonato Brasileiro sempre que entra no Campeonato Brasileiro. O Atlético é pressionado a se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e isso acho que ninguém discute. Mas a pressão, ela existe para todos os técnicos, claro, em circunstâncias diferentes. Os dois técnicos têm pressão por resultados. O Silvinho, nessa partida, errou, na minha concepção, em alguns momentos. Ainda houve uma expulsão também, que eu vou falar um pouquinho, do Fagner. E para começar esse vídeo, a eficácia, que é uma palavra muito utilizada hoje no futebol, ela é uma variável fundamental do jogo, porque ela muda comportamento, ela muda estratégia, ela muda plano de jogo. Ela faz você se sentir mais confortável para colocar o teu plano e impor ao adversário mudar a ideia dele. O que é eficácia? É colocar a bola na rede. E o Atlético Goianiense foi absolutamente eficaz dentro de 20 minutos do primeiro tempo. Mais do que isso, expôs também a falta de criatividade do Corinthians e a desorganização do time em campo. Um Atlético eficaz aos 6 minutos já chegou para finalizar com o Zé Roberto livre, tendo o Dudu disparando pela direita. E quando ele dispara pela direita na primeira jogada da partida, ele dispara pela direita, dá o cruzamento e o Zé Roberto, livre de marcação, o centroavante, livre de marcação, finaliza para fora. O Dudu tinha a marcação do Piton naquele momento, mas a bagunça apareceu aonde? No Zé Roberto, absolutamente livre para finalizar. O camisa 9 do Atlético Goianiense não marcou. 4 minutos depois, o que acontece? Nova jogada pela direita. E aí sai o gol do Ronald aos 10 minutos. Disparada pela direita mais uma vez. Nessa disparada pela direita, quem aparece na marcação é o Matheus Vital. O Piton já ficou para trás. Então você já observa o Matheus Vital na marcação, cobrindo o Piton. E o cruzamento chega, o Ronald coloca a bola para dentro, tendo Ronald, Natanael e Zé Roberto. Mas veja que outro jogador chegou para finalizar. Ainda assim, com a área repleta de opções. Organização versus desorganização. A transição pegando o outro time que estava com a posse de bola, o outro time se atrapalhando. Vamos para os 20 minutos de jogo. Até ali o Corinthians não havia feito nada. E o Atlético Goianiense aturando a posse de bola do Corinthians e espetando a sua verticalidade. Aos 20 minutos, uma jogada que acontece por onde? Novamente pela direita. Trabalhada, treinada, movimento, função. O Atlético mostrou isso em campo. E quem finaliza, quem faz o gol nessa disparada é o João Paulo. É o João Paulo quem finaliza. E como aconteceu essa jogada? Num erro, depois do Atlético estar bem postado na marcação, um erro do Raul, chute forte, esbarrou na marcação do Atlético, que estava muito intensa, e aí sai o contragolpe, sai o contra-ataque treinado, trabalhado.
e o João Paulo, na disparada contra o Fagner, leva melhor fisicamente e coloca a bola na rede junto com o Dudu, que foi muito bem pela direita. 3 chances, 2 gols. Eficácia pura e mostrando também, expondo também os problemas da desorganização. Os jogadores do Corinthians apareciam em lugares diferentes, numa jogada que aparecia sempre da mesma forma. E os jogadores do Atlético apareciam em lugares diferentes, porém bem treinados, para aparecer para a finalização, para aparecer para o passe pela direita. No caso do Dudu não aparecia em lugar diferente, mas 3 jogadores finalizaram dentro da grande área do Corinthians, 3 jogadores diferentes do Atlético Goianiense. Então, isso mostra eficácia, mostra organização, por outro lado, mostra desorganização e falta de criatividade. Porque o Corinthians, naquele momento, tinha mais posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela. Até porque o Corinthians que não queria colocar essa bola na área, tanto que entrou sem um centroavante de fato. Entrou para trabalhar, para construir, para tentar o jogo pelas beiradas, mas o Atlético fluía muito bem na sua função defensiva. Um Atlético que você que assistiu o jogo talvez tenha percebido, marcava com uma linha de 4 no fundo, mas quando o Corinthians colocava um jogador do meio-campo para chegar e furar essa linha, infiltrar, receber um passe na velocidade, o outro jogador do Atlético Goianiense que estava na zona de marcação desse atleta voltava junto com ele. Aí o Atlético ficava com uma linha de 5 e nunca era pego de surpresa. Então o Atlético variava do 4-4-2, do 4-1-4-1, dependendo do Zé Roberto ali ficar um pouco mais sozinho, mas de um modo geral, o que variava era a última linha, que às vezes tinha 4 homens, às vezes tinha 5, dependendo do que o Corinthians fizesse com um dos seus meio-campistas. E por isso o time do Corinthians não conseguia criar. Porque mesmo quando alguém aparecia, por exemplo, dobrando à direita para auxiliar o Fagner para um cruzamento, outro homem, esse cara que vinha auxiliar, outro homem do Atlético o acompanhava. Então não havia uma dobra, uma superioridade numérica, nem mesmo uma igualdade numérica em muitas vezes. E aí o Atlético se fechou muito bem diante de um time sem criatividade e sem um centroavante. E esse time sem centroavante começou a jogar bola na área, vendo que não havia espaço para jogar e não havia construção, pela lentidão que tinha na troca de passes. Bolas na área, melhor dizendo, que não chegavam em ninguém. O Corinthians foi de fato conseguir cabecear uma bola na grande área aos 40 minutos, numa falha grotesca da defesa do Atlético Goianiense, cruzamento da direita, e nesse cruzamento o Arauz apareceu absolutamente livre e cabeceou de uma forma que o goleiro Fernando Miguel conseguiu fazer a defesa. Se ele pega um pouco mais forte, ficaria um pouco mais difícil para o goleiro. Não pegou bem e foi a única oportunidade que o Corinthians realmente teve de cabeça, ainda que estivesse tentando jogar essa bola na área, porque pelo chão não conseguia criar. No segundo tempo, o Corinthians começou a achar um pouco mais de brecha para os cruzamentos, algo que nem tinha no primeiro tempo, ainda que tentasse, porque o Atlético, claro, deu uma desgastada nessa marcação, ficou um pouco mais cansado. Estava confortável com 2-0, evidentemente, mas era necessário marcar, era necessário travar, morder, justamente para que o Corinthians não conseguisse criar nem pelo chão, nem por via aérea. Isso desgasta. E aí o Corinthians começou a achar algumas brechas para cruzar, mas ainda assim não achava ninguém, porque não havia um centroavante para isso. Ou seja, era um arco, usando o que o Gustavo Villani gosta de falar, sem a flecha. Então havia o arco do cruzamento, mas a flecha não estava ali presente. O Matheus Vital apareceu para cabecear uma bola que o Fernando Miguel defendeu. Um cabeceio que foi muito mais no direcionamento do que na força, e por isso o Fernando Miguel acabou chegando. E só aos 9 minutos. Fora isso, o Corinthians até os 16 tinha a bola perto da área do Atlético Goianiense, mas não havia possibilidade de cruzar, não havia possibilidade de chutar de fora da área, porque tinha muita lentidão diante de um time organizado defensivamente. E aí aos 16 minutos, o Atlético usa do seu fator eficácia, aí não com gol, mas com a expulsão do Fagner. E muita gente vai questionar essa expulsão, muita gente vai falar, peraí, mas o Fagner merecia ter sido expulso, ele pega na bola, tudo bem, era uma dividida de canela com canela. Tudo bem, vamos olhar para a polêmica de uma outra forma? O Fagner levou cartão amarelo e não vermelho direto. Ele já havia levado um outro amarelo. Por que ele levou esse outro cartão amarelo, esse primeiro cartão amarelo? Porque ele precisou revidar em um lance absolutamente besta. O Zé Roberto havia, claro, entrado de uma forma mais forte no Fagner e havia levado o cartão amarelo. Ele havia sido punido, mas o Fagner, não contente, queria puni-lo ele mesmo, com uma entrada mais forte. E aí o Zé Roberto, cercado por 2 jogadores do Corinthians, sem conseguir dominar a bola direito na lateral, recebe uma chegada absolutamente desproporcional do Fagner. E o Fagner leva o primeiro cartão amarelo.
E aí, quando ele precisa matar um contra-ataque, e aí, eu não vou nem entrar no mérito se foi falta ou não, mas ele precisa matar um contra-ataque, precisa chegar duro, ele tem o risco de levar um segundo amarelo. Se ele não tivesse revidado aquela bola absolutamente desnecessária, o árbitro poderia até ter entendido que ele fez a falta, ele receberia só um amarelo e o Corinthians seguiria com 11 jogadores em campo. Então, esse revide é o grande problema. E não a interpretação da falta que gerou dúvidas para muita gente. O revide foi o cartão amarelo gratuito que o Fagner levou e que acabou gerando a expulsão depois de um cartão amarelo duvidoso no meio do campo. Então, esse ponto é muito importante. O revide, a punição de dar uma chegada mais forte para se mostrar mais forte em campo, pode gerar esse prejuízo coletivo. No fim das contas, o prejuízo coletivo foi gigante, porque era um Corinthians com pouca criatividade, mas que conseguia colocar uma bola ou outra na área, ainda que sem centroavante, como o Matheus Vital poderia cabecear, e mais à frente o Jô poderia entrar, o Léo Natel poderia entrar, que também é um jogador alto que pode funcionar como centroavante, apesar de ter entrado pela beirada, e com essa entrada eles poderiam naturalmente receber mais bolas, porque o Corinthians teria 11 contra 11, teria o Fagner que cruza muito bem pela direita, preocuparia mais o Atlético, mas não. O Atlético se sentiu muito à vontade, porque o Corinthians tinha um jogador a menos, não podia se dar ao luxo de se expor muito, porque um 3-0 poderia matar o jogo, um 2-0 um pouco mais tranquilo de se reverter, e o Atlético, mais organizado, ficou dono da partida. Tanto que, aos 32 minutos do segundo tempo, trocou passes por 2 minutos e meio, eu vou repetir, 2 minutos e meio trocando passes, até construir uma jogada pelo meio, que colocou o Pablo Diego na cara do gol, ele finalizou e o Cássio fez uma defesaça, seria o terceiro gol. Na sequência, lance de bola na área, e aí o Lucão cabeceia a bola no travessão, por pouco o Atlético não faz 3-0 nessas duas jogadas, aos 32 e aos 33 minutos. Por quê? Porque o Corinthians já não podia mais atacar, não podia mais marcar tanta pressão, não podia se expor, não podia se jogar no campo de ataque do adversário e jogá-lo para trás, porque tinha um jogador a menos e precisava se preocupar. Então, o grande problema foi o revide do Fagner. Não precisava revidar. Se ele não revidasse, o Corinthians teria 11 jogadores, o Léo Natel e o Jô entrariam em outras circunstâncias, talvez com o Corinthians mais à frente, na base do abafa, e poderia diminuir esse placar pelo menos. Enfim, no fim das contas, tanto o Léo Natel, quanto o Jô, quanto o Rony, quanto o Camacho entraram justamente para segurar um resultado ruim. O Bruno Mendes nem se fala, não tinha nenhuma função ofensiva. O Corinthians acabou perdendo por 2-0 e agora vai ser muito complicado reverter esse resultado jogando fora de casa. O Silvinho tem culpa? Tem um pouco de culpa pela questão de perceber que o time do Corinthians não teria, naquele momento, em um jogo eliminatório, muitas capacidades criativas e tentar colocar o João um pouco mais cedo na partida, talvez no intervalo, ou o próprio Léo Natel se utilizando da sua altura, para que essas bolas na área se tornassem mais perigosas. Isso pode levar a confiança, pode fazer o goleiro adversário trabalhar, num rebote pode sobrar uma bola, enfim. Às vezes, você precisa se utilizar de estratégias que podem não parecer tão ricas, tão construtivas, tão elaboradas, mas que o jogo pede, principalmente no começo de trabalho dentro de um jogo eliminatório. Pelo menos na minha concepção, essa seria uma saída. Mas o Fagner acabou complicando bastante o jogo também, com a expulsão por conta muito do cartão amarelo besta que levou no primeiro tempo. Calma com o Silvinho, é só o segundo jogo, um elenco do Corinthians que não tem confiança nenhuma, está muito abalado por tudo que viveu nessa temporada, na última temporada também, é um elenco sem reforços, então muita calma, o Silvinho tem que ter tempo para trabalhar, assim como qualquer treinador que sentasse nesse momento para fazer esse time render de alguma forma, seja com posse de bola, seja sem posse de bola, seja jogando na base da verticalidade, seja jogando com ou sem centroavante, é preciso dar tempo para quem chega ao banco de reservas do Corinthians nesse momento. Sobre o Atlético Goianiense, palmas para o Eduardo Barroca, que foi muito bem na estratégia e na execução da ideia, assim como também palmas para o time do Atlético, que deve avançar de fase na Copa do Brasil. Quero seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e, claro, seu comentário aqui embaixo é fundamental. Discorde, concorde, deixe uma ideia, uma opinião, eu vou ficar muito contente se você deixar o seu comentário aqui embaixo para fazer com que o vídeo chegue em mais pessoas. Combinado? Bora falar de futebol!